Quando eu digo não sei fazer slap, eu não tô brincando não, viram aí? Meus queridos, hoje eu não vou apresentar nenhuma música, o assunto hoje é outro, né? Que é o seguinte, por que é que eu fui estudar luthieria? A luthieria, ela é uma... Para muitos é um ofício, uma profissão, uma técnica, para outros é uma arte. Mas para mim, na verdade, foi uma necessidade. Deixa eu contar aqui a história bem rápido. Eu sempre gostei de estar com um instrumento bem regulado, estar com um instrumento ali confortável, tudo ok. Na minha primeira passagem, né, pela música, tá na minha juventude, eu aprendi por minha conta mesmo. Na época a internet estava chegando, mas ainda era muito escasso. Eu aprendi a afinar oitava, aprendi, eu trocava corda bem direitinho e tudo. Mas não mais que isso. O máximo que eu cheguei foi afinar a oitava. Eu não aprendi a mexer em tensor, nada disso, né? Dessa forma, eu mesmo assim eu conseguia deixar o instrumento ali do meu jeito, adaptado à minha pegada e tudo mais. Depois eu fiquei um tempo parado, como eu já contei aqui, né? 15 anos parado. Quando eu retornei, era um outro tempo, outra realidade, os instrumentos estavam bem mais acessíveis. E eu comprei meu primeiro instrumento em 2019, em 2020 eu comprei o segundo. E esse segundo instrumento que eu comprei em 2020, que é o SX Jazz Bass Fretless, que está ali atrás, ele apresentou um problema ali com uns 2 para 3 meses de uso. Eu comecei a notar que quando eu tocava a corda sol solta, ele fazia um ruído. E eu em casa mesmo investiguei o que poderia ser e tal, e não conseguia descobrir, até que eu percebi, fui fazendo vários testes, eu percebi que quando eu tocava a corda solta, segurando aqui a tarraxa, eu senti que a tarraxa vibrava. A tarraxa vibrava, então a tarraxa estava com uma folga. Era um problema, muito provavelmente, aqui na manivela da tarraxa, na cravelha, né? Ela, eu creio que ela tem ovalizado o eixo, então em algumas posições ela vibrava e em outras não. Isso acontecia com a corda solta. Mas incomodava, o barulho incomodava. E aí eu não tinha como resolver o problema. Eu detectei o problema, mas eu não tinha como resolver. Não sabia nem como resolver. Então, a minha primeira ideia foi trocar as tarraxas do instrumento. E já comecei a pesquisar na internet, acabei comprando para ele um jogo de tarraxas Gotô. Olha lá, né? A Low Prey, né? Comprei um jogo de tarraxa vintage da Gotô, tarraxas japonesas muito boas. Mas eu não sabia fazer a troca, não quis me aventurar a fazer a troca das tarraxas eu mesmo. Até porque as tarraxas da Gotô que vieram, aquelas que tem a chapa maior do que a chapa original do instrumento, da taxa original do instrumento. E aí eu fui pesquisar e acabei descobrindo o contato de um luthier, só que em outra cidade, longe daqui, a mais de 100 quilômetros, né? Esse era o mais próximo que eu consegui. Mas eu fiz contato com um rapaz que me atendeu super bem, um ótimo profissional. Levei o instrumento lá na cidade dele, no ateliê dele. Ele ficou com o instrumento lá, ele fez a troca da tarraxa. Eu também troquei a ponte do instrumento, aproveitei e comprei uma ponte Gotô também para o baixo. Ele fez a troca e regulou o instrumento. E quando eu fui pegar o instrumento de volta, eu fiquei assim, cara, fiquei realmente muito feliz e admirado, né? Como o instrumento tinha mudado, como tinha ficado bom. Depois disso, um ano e pouco depois, eu comprei esse instrumento aqui, né? O meu Precision SX também. E depois do Precision, 2 meses depois, um mês depois, 2 meses depois, eu comprei o meu violão folk, que tá ali, o meu Tajima Kansas, né? De aço. Gosto muito dele também. E aí eu entrei em contato com esse rapaz e levei o baixo e levei o violão novos, né, para ele fazer a regulagem. No baixo ele fez blindagem e trocou um potenciômetro e enfim. E eu sempre, cara, fiquei muito, muito, muito satisfeito com esses instrumentos muito bons. Ficaram todos muito bons, maravilhosos. Aí veio a pandemia, quer dizer, aí a pandemia já estava passando e tal, né? E o tempo foi passando e chegou um momento em que comecei a perceber alguns problemas nos meus instrumentos. Que assim, você vai usando mesmo, ele tenta passar por uma boa regulagem, mas aquela regulagem que eu tenho vai se desfazendo, né? As cordas vão envelhecendo, vão perdendo tensão, e a temperatura muda, toda aquela coisa. E aí chegou uma hora que eu percebi que o violão começou a perder som na primeira corda. A corda estava muito baixa.
A regulagem que o rapaz havia feito, ele baixou tanto o rastilho que a corda estava tocando na madeira do cavalete. Estava matando o som da corda. É, então já era um problema, né, para resolver. Que mais? O meu baixo de 5 cordas, o primeiro, o Tajimão ali, ele nunca tinha passado por regulagem assim profissional. Eu mesmo que dava uma mexida aqui e ali. Também eu queria regular, ele tava desconfortável. E o baixo o fretless, eu queria colocar fio de pano, que é um preciosismo que hoje eu acho desnecessário. Eu queria blindar e colocar fio de pano. Tudo bem. Então eu tava com esses três instrumentos aí, isso em 2024, para fazer manutenção. E entrei em contato com esse mesmo rapaz, eu sabia que eu ia gastar uma grana alta, né? Com 3 instrumentos assim. E quando eu entrei em contato com ele, ele falou: professor, é o seguinte, eu no momento não estou recebendo instrumentos para regulagem, só para customização. Ele falou lá que estava com uma fila de trabalhos. Eu estava seguindo ele no Instagram e eu notava mesmo ele postando coisas de customizações que ele estava fazendo, de guitarras que ele estava pintando, mudando a cor, todo aquele trabalho de customização, que é um trabalho bem mais caro do que regulagem e que ele tinha entrado nessa e parece que tinha muito trabalho mesmo e ele não estava mais pegando regulagem, né? E eu falei para ele: cara, quem é que você me indica e tal? Ele falou: olha, eu não indico ninguém. Hoje eu entendo porque ele disse isso, né? Ele disse: olha, professor, eu não indico ninguém, sinceramente. Se você quiser pesquisar por sua conta e risco alguém e tal, eu não vou lhe indicar ninguém, porque eu posso indicar e a pessoa, né, não corresponder e tudo. Eu entendi, claro, a motivação dele. Isso foi no ano de 2024. Eu fiquei com meus instrumentos aqui, tocando. Então eu acabava tocando mais só com esse Precision aqui, porque ele estava muito bom, muito bem regulado e tudo mais. Nenhum problema, estava perfeito. E eu fiquei tocando muito só com ele. Porque eu tenho essa coisa, se o instrumento não tiver 100% para mim, eu acabo não guardando ele ali e deixando quieto, né? E aí fiquei nessa situação. No final de 2024, eu comecei a pesquisar na internet, estava pesquisando outra coisa e acabei encontrando, cara, um curso de luthieria. Rapaz oferecendo um curso lá no YouTube e ele fazia uma aula de demonstração de como regular uma guitarra. Uma aula, era 1 hora o vídeo, do vídeo tinha 1 hora de duração. Ele colocava a guitarra ali na bancada, ele tirava as cordas e ele ia mostrando como fazer a regulagem. Ele dizia: se você gostou desse vídeo e tal, né, compre o meu curso, assim, assim. E eu gostei demais. E eu vi, né, à medida que ele ia fazendo, eu percebi: cara, eu aprendo a fazer isso aí. Se eu estudar isso aí, eu aprendo, eu estou precisando, estou aqui com meus instrumentos. Então, na época eu tinha 4 instrumentos, né? Os 3 baixos e o violão. Eu pensei: meus instrumentos estão precisando de manutenção. E quando eu fui ver o preço do curso que ele estava cobrando lá, cara, o preço do curso era o valor praticamente de uma regulagem. Eu tinha 3 para fazer isso. Cara, eu vou comprar esse curso. Eu compro o curso, compro as ferramentas e eu ainda saio no lucro, né? E aí eu comprei o curso, fiz o curso, cara, eu devorei as aulas do curso. Eu me apaixonei pelo negócio ali assistindo as aulas, fiquei louco. Comprei umas ferramentas na internet, fiquei aguardando chegar para aumentar minha ansiedade. As ferramentas demoraram a chegar, cara. Mas quando elas chegaram, eu peguei o baixo de 5 cordas, que era o que nunca tinha passado em mão de luthier, né? Coloquei ele aqui em cima de uma tábua de passar, que eu não tinha bancada. E, bicho, trabalhei um dia inteiro nele. Fiz a regulagem toda seguindo os passos lá que o rapaz ensinava no curso. E quando eu montei o instrumento, aí desmontei o instrumento todo, tirei o braço, enfim, e, sabe, fiz limpeza e fiz tudo, desmontei a ponte, fiz tudo mesmo, hidratei escala. E meus amigos, quando eu montei o instrumento de novo, fiz a regulagem, a altura de corda, a ação de cordas, raio da escala, tudo certinho, meu amigo, o instrumento mudou demais. Me apaixonei pelo instrumento, e eu pensei: cara, eu consigo fazer isso mesmo, não é brincadeira não. Aí o próximo passo foi mexer no violão, né? No fretless, que eu comecei a perceber então que o fretless estava desregulado. Então eu fui fazer a regulagem do fretless, fiz o mesmo processo, desmontei, fiz a regulagem geral no fretless. E ficou bom também, fiquei animado. Aí fui pro violão, troquei o rastilho do violão, troquei o nut. Eu não usinei, tá? O rastilho e o nut. Eu comprei na internet, nut, rastilho de osso.
Fiz o ajuste da altura do rastilho, corrigindo aquele problema da primeira corda que estava encostando na madeira, né? Então o violão ficou super bom de novo, maravilhoso. E eu me empolguei com isso, cara. Eu comecei a mexer. Aí depois trabalhei nesse Precision também. Aí fiz uma regulagem, ele já estava precisando de regulagem, já tinha traste desnivelando, fiz a retífica, fiz tudo legal. E fui me empolgando, trabalhando nos meus instrumentos. Daí que um colega meu, que na época era meu colega de trabalho, na escola que eu trabalho, baixista também, um baixista excelente, muito bom. A gente conversando e não sei como, falando sempre de música, né? Eu acabei falando que eu tinha feito regular no meu instrumento e ele falou: cara, eu tenho lá meu baixo, era o Yamaha. Então lá meu baixo, cara, é um baixo Yamaha. Eu nunca levei esse baixo pra ninguém regular nem nada. Toco lá e tal, e ele tá com um problema assim, 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 assim e tal, e narrou lá os problemas. Falei, cara, pois traz o instrumento que eu te dou uma olhada, sem compromisso, não sou profissional, nada. E ele trouxe o baixo dele, e eu trouxe esse baixo para casa, e eu desmontei esse baixo, e eu fiquei uma semana com ele aqui. E quando eu entreguei o baixo de volta para ele, né, ele ficou muito feliz. E ele começou a divulgar, né? Ah, professor aqui tá trabalhando com luthier, não sei, ele conhecia, ele tinha mais contatos no meio da música, né? Aí começou a chegar, cara, chegar violão aqui de vez em quando, chegava um violão e tal, e outro. O violão é o que gira mais, né? Aí começou a chegar violão com situação X, situação Y. Nunca chega alguém só para regulagem, sempre chegava alguém que, esse violão tá com o tampo descolando, o outro tá com o cavalete descolado, o outro quebrou o headstock. Começou a chegar as coisas, começou a chegar. E eu fui aprendendo porque essa parte de reparo eu não tinha feito curso. Na verdade, nunca fiz. Eu fui aprendendo, vendo no YouTube ali um ou outro cara fazendo, e fui fazendo. E fui comprando ferramenta, e fui fazendo, e pegando gosto. E hoje em dia me chamam de luthier, né? Mas, gente, é muito prazeroso. Ah, você ganha dinheiro com isso? Olha, eu cobro os meus trabalhos, mas não dá pra... Eu acho que até hoje eu nunca tirei nem o que eu já gastei com ferramenta, porque essa estante aqui atrás, vocês estão vendo, é toda cor de luthieria aí, insumos e ferramentas, né? Ferramenta de luthieria é muito cara, ferramentas específicas, elas são bem caras. E a gente não para de estar comprando. Mas, quando eu penso assim, só as manutenções dos meus instrumentos, se eu estivesse pagando, agora eu estou com 5 instrumentos, né? Que agora também eu estou com 4 baixos e o violão. E só se eu fosse uma vez por ano mandar fazer revisão desses 5 instrumentos, eu gastava bem mais do que eu já gastei com ferramenta até hoje. Com certeza. E com curso e tudo mais. Então, para mim, valeu muito a pena. E é uma coisa que me complementa também como músico, né? Porque hoje eu consigo pegar um instrumento e eu faço outra leitura do instrumento, né? Outra leitura. Então, eu me tornei luthier para quê, né? Estudei luthieria para quê? Para resolver o meu problema com os meus instrumentos. Mas acaba que os amigos vão trazendo, né? Vão trazendo. Meus alunos da escola, muitos deles têm violão também, estão aprendendo a tocar e tudo. E acabam trazendo. Né? E aí eu faço troca de corda aqui e ali, faço uma colagem de um cavalete que está descolando, enfim. Recentemente, nesse momento, eu estou com um desafio grande aqui, que foi um violão de um rapaz de uma cidade vizinha aqui. Ele é músico profissional, músico da noite mesmo. Ele tem um violão que é muito querido dele, né? Faz parte da história dele, de músico. E esse violão estava com ele abandonado, cavalete arrancado, bem danificado Gente, quando eu abri o violão, tirei o pré do violão, eu descobri que o violão estava cheio de cupim, cara. Não, os cupins não estavam mais vivos, mas aquelas colmeias que eles deixam, o violão estava cheio daquilo ali, cara. Cheio, 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 cheio. Eu tive que abrir o tampo, tirar o tampo do violão fora, limpar o violão inteiro. Enfim, um desafio tanto, mas está levantando esse violão, ele vai sair daqui funcionando. Tenho fé. Mas é isso, meus queridos. O que eu tenho a dizer sobre luthieria no final para a gente concluir? É necessário. Você tem seu instrumento, você toca seu baixo, ou você tem 2 baixos, ou 3, ou 4, enfim, 5. Cara, manda fazer revisão desses instrumentos. Sabe, o instrumento é como o carro que você tem, entendeu? O seu carro ali, uma vez por ano, você manda para uma oficina para fazer uma revisão legal, não é? Mesmo que ele esteja funcionando, tudo perfeitinho, lhe atendendo, mas até por uma questão de prevenção, você manda, não manda? O seu instrumento é do mesmo jeito, tá bom? Não, professor, mas o meu instrumento é um instrumento baratinho, paguei R$ 1.000 nele no Mercado Livre, não vale a pena, eu não vou gastar 300, 400 numa revisão num instrumento barato desse. Esse é que necessita mesmo. Os instrumentos mais simples, meus queridos, eles são baratos, não é à toa.
o fabricante economizou em algumas coisas, né? Economizou às vezes em elétrica, economizou, por exemplo, botou aqueles potenciômetros bem pequenininhos, que vem instrumento chinês, assim, sabe? Os potenciômetros desse SX mesmo eram umas coisinhas de tamanho, parecia uma cabecinha de alfinete. E o potenciômetro pequeno demais, feito de material ruim, ele compromete o sinal do instrumento, ele compromete o timbre, né? Nesse baixo potenciômetro CTS, né? Tanto o volume quanto o tone. Isso muda o som, melhora o som, né? De repente você quer trocar um captador, então é interessante estar levando ele para manutenção uma vez por ano. Se você toca no fim de semana ali a missa, uma vez por ano, tá ok, troca as cordas. Já faz tudo, né? Leva pro profissional fazer a troca de corda. Uma troca de corda não é só tirar uma corda e colocar outra, como a gente quando a gente é leigo, a gente pensa, né? Conversa com esse profissional, pede dicas de corda, né? Se você está pensando em comprar um instrumento novo para você, né, tá naquela vontade, tá pesquisando, tá juntando a grana, depois conversa com um profissional da área de manutenção de instrumentos que ele vai te ajudar de repente a te escolher um modelo legal para ti, um bom custo-benefício, sabe? É uma área que muitos músicos ainda ignoram, mas ela é extremamente importante e pode inclusive, cara, te gerar economia. Porque muitas vezes o instrumento que tu não faz manutenção, chega uma hora que ele quebra. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai comprar outro. E o instrumento com a manutenção feita regularmente, mesmo um instrumento simples, você vai usar ele por anos, por décadas. Ele vai estar ali. Porque na manutenção, o profissional vai detectar possíveis futuros problemas e vai corrigi-los antes que eles se tornem uma coisa mais grave. Né? Por quê? Porque o profissional vai desmontar o instrumento, ele vai ver tudo como é que está, a junção do braço e do corpo, vai ajustar o tróculo, vai ver a ponte, vai ver tudo. Uma trinca que está aparecendo no tampo, inclusive nos violões é muito comum, trinca no tampo, trinca na lateral, o profissional vai detectar, já vai colocar ali uma cola, já vai barrar o avanço daquela trinca. Vocês estão entendendo como é importante? Né? Galera que tem baixolão, que gosta de baixolão, eu ainda não tenho o meu, mas eu pretendo ter. É um instrumento que requer cuidado, porque ele é um instrumento acústico e a tensão das cordas é muito alta, né? Então, assim, depende muito de ter uma boa estrutura e uma boa manutenção. E é isso, né? Não tenha receio da luthieria, não vá pensar que é um dinheiro muito caro que você vai jogar fora, tá? Não é. Vai valer muito a pena, tá bom? Faça essa experiência.